Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom que vamos nos encontrar mais uma vez para ouvir outra história de Jesus, outra experiência que ele passou aqui na Terra. Quando eu contei aquela história que Jesus caminhou sobre as águas, lembram? Eu disse que antes disso ele tinha feito a multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão que estava ali ao redor dele. Então é essa história que nós vamos ver hoje, tá certo? Agora eu quero saber se vocês estão escutando os áudios, se estão acompanhando. Esse já é o quarto áudio. Vocês têm que ir ouvindo para poder ir conhecendo cada vez mais a Jesus, tá certo? Fica combinado assim, então? Então, hoje, nós vamos ver a história da multiplicação de pães e peixes. Nós sabemos que multiplicação faz parte da matemática, né? Quem já está estudando matemática sabe que é uma conta que existe na matemática: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Jesus aqui fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, mas nenhuma matemática consegue explicar como foi que isso aconteceu, porque foi um milagre. E a matemática não explica milagres. Só quem explica milagres é Deus, tá certo? Como Jesus é Deus, quanto mais a gente for conhecendo a Ele, mais a gente vai entendendo os seus milagres. Então, Jesus estava num lugar e retirou-se dali num barco para um lugar bem deserto. E as multidões vinham das cidades seguindo ele por terra. E aí ele desembarcou em um outro lugar. Ele saiu do barco e quando ele olhou, ele viu uma grande multidão ao redor dele. Porque todos sabiam que Jesus fazia milagres, que ele curava enfermos, pessoas doentes, que ele era muito bondoso e misericordioso. Então, toda a multidão queria ir atrás de Jesus para ser abençoado por ele. E Jesus, então, quando olhou aquela multidão ao redor dele, ele se compadeceu. O que é se compadecer? Ele ficou com pena daquela multidão. Tanta gente ali ao redor dele à busca de um milagre dele. E aí ele aproveitou esse momento e curou algumas pessoas doentes que estavam ali, porque Jesus tem o poder da cura. Ele tem poder espiritual, como eu já expliquei a vocês na outra história. Então, ele ali curou várias pessoas doentes. Mas aí foi chegando de tarde, começou a anoitecer, e Jesus olhou e disse, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, esse lugar é muito deserto e já está escurecendo. Manda essa multidão ir embora, porque nós não temos nem o que dar de comer para eles. Mas Jesus era muito bondoso. Ele não queria mandar aquela multidão embora sem alimentar eles, porque eles estavam com fome. Aí Jesus disse: então vamos dar nós algo de comer para essa multidão. Mas aí os discípulos, que eram aquelas pessoas que andavam bem pertinho de Jesus, os alunos dele, disseram: mas mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Não vai dar para alimentar essa multidão. Aí Jesus disse: então me traga esses 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus mandou a multidão se sentar naquela grama. Ele então tomou os 5 pães e os 2 peixes
ergueu, ou seja, levantou os seus olhos para os céus. Quando ele levantou os seus olhos para os céus, ele estava buscando de Deus Pai, que estava lá no céu, esse poder para multiplicar aqueles pães. E como Jesus andava tão pertinho do Pai Celestial dele, tudo que ele pedia, o Pai fazia. E o Pai mandou poder para Jesus, mas antes ele teve que levantar os seus olhos para o Pai, que estava lá no céu. E aí Jesus recebeu aquele poder da multiplicação, abençoou aquela multidão e depois disse aos seus discípulos: agora leve esses 2 cestos e vá distribuindo esses pães e esses peixes. Os discípulos eram muito obedientes a Jesus. E aí começaram a pegar um pão e o peixe que estavam no cesto e foi distribuindo para aquela multidão. E aí, quanto mais os discípulos davam, mais pão aparecia. Quanto mais os discípulos davam peixes, mais peixe aparecia no cesto. Isso foi um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aquela multidão toda se alimentou bem e ainda sobraram pães e peixes. Eles ainda conseguiram recolher, levar 12 cestos cheios de pães e peixes. E sabe quantos homens tinham neste lugar deserto que Jesus alimentou? 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então, queridos, a gente vê que Jesus, ele tinha uma ligação tão grande com o Deus Pai que estava lá no céu. Jesus aqui na terra, como nós estamos aqui na terra, ele tinha uma ligação tão forte com o Deus Pai lá do céu, que ele recebia esse poder do Pai para curar doentes, para multiplicar os pães e os peixes, para alimentar 5.000 homens, para andar sobre as águas. Agora, Jesus era muito obediente e muito prudente. Então, o Pai se deleitava, amava responder a Jesus, responder os pedidos de Jesus. E assim é com vocês, assim é comigo. Quando a gente vai chegando mais pertinho de Jesus, que agora ele está lá no céu, a gente levanta os nossos olhos para Jesus e começa a pedir aquilo que a gente está precisando. Se for bom para nós, ele vai nos mandar aquilo que nós pedimos. Podemos pedir também pelo nosso coleguinha, pelo nosso priminho, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo papai, pela mamãe, pela família toda. Mas temos que pedir sempre segundo a vontade do Pai, como a Bíblia manda, tá certo? Então, ouçam mais essa história, vão relembrando aquelas outras que eu já contei. Vocês podem voltar, pedir ao papai para botar de novo aqueles áudios anteriores. E aí vocês vão conhecendo mais a Jesus a cada dia. E vocês vão ficando mais sábios, mais inteligentes, mais bondosos, mais amigos. Vai poder fazer o bem. E Jesus pode até lhe dar poder para você curar alguém doente na sua família, na sua casa. Agora, sempre temos que, quando for fazer alguma coisa, em nome de Jesus, temos primeiro que levantar os nossos olhos para os céus, orar a Deus e pedir que, se for da vontade dele, ele atenda aquele pedido seu, tá certo? Então, um beijo para vocês, para todas as crianças que estão ouvindo nossas histórias. Em outro momento a gente se encontra, ok? Tchau!